Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica. E para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando, esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E no vídeo de hoje estarei passando para vocês um vídeo sobre estratégias de negociações em operações de day trade no mercado de criptomoedas. Isso porque, pessoal, como já vimos aqui em várias análises aqui do canal, o mercado de criptomoedas está em tendência de baixa. E sendo assim, observando justamente que o mercado está em baixa, uma das minhas principais recomendações que eu dou para as pessoas que operam nesse mercado é que, se você for operar comprado contra essa tendência, que você opere com operação de curto prazo de negociações em pontos aqui técnicos bem inteligentes para suas negociações compradas. Só que muitas pessoas surgiram com dúvidas de quais pontos seriam esses, quais seriam os melhores pontos para comprar nesse momento e também de como fazer isso no gráfico técnico. E com isso, esse vídeo foi pensado justamente para essas pessoas que tiveram essas dúvidas nas últimas análises. Então vamos tentar nesse vídeo colocar para vocês alguns pontos muito importantes para serem levados em considerações em operações curtas contra a tendência nesse momento, e também vamos tentar colocar aqui alguns setups muito bons de compras e de vendas para que você possa ter uma percepção melhor sobre qual o ponto ideal para compra e qual seria o ponto ideal para venda, observando justamente fatores técnicos importantes e indicadores técnicos também muito importantes. Então, sem mais enrolação, vamos aqui para o gráfico técnico do Bitcoin e vamos observar inicialmente o seu tempo gráfico de 4 horas. E nisso, pessoal, por que seria tão importante observar o gráfico técnico de 4 horas para fazer justamente operações curtas no mercado? Porque justamente esse tempo gráfico de 4 horas, pessoal, indicaria para você qual seria a tendência dominante que está acontecendo nos últimos dias de negociações. Dessa forma, observando justamente o comportamento de preço nesse tempo gráfico, nós podemos perceber aqui que nos últimos 5 dias de negociações o criptoativo está apresentando um comportamento de preço descendente. Ou seja, mesmo em um tempo gráfico mais curto, a tendência dominante aqui que nós podemos perceber é ainda de baixa. Porém, também perceba aqui no gráfico técnico que após essa grande baixa que aconteceu no seu comportamento de preço nos últimos dias, o seu comportamento de preço também acabou apresentando um nível técnico de sobrevenda no indicador técnico do RSI. E também perceba aqui que nessa mesma faixa de negociações nós também temos fundos anteriores formados aqui no mercado. E sendo assim, justamente essa faixa de negociações poderia ser reforçada como potencial ponto de suporte para o seu comportamento de preço. E sendo assim, pessoal, nesse momento em que você tem todas essas compreensões sobre o mercado nesse tempo gráfico que é muito importante, que é o de 4 horas, agora nós poderemos ir para tempos gráficos mais curtos e buscar justamente nossas operações aqui mais curtas contra a tendência em operações de scalps. Aqui, observando o tempo gráfico de 15 minutos, por exemplo, nós podemos perceber justamente um potencial ponto de suporte bem próximo aqui a essa faixa de negociações, em que podemos perceber fundos anteriores formados aqui no gráfico técnico. E nessa mesma região também podemos perceber justamente um grande nível técnico de sobrevenda que foi apontado aqui pelo indicador do índice de força relativa. E além disso, acrescentando aqui no gráfico técnico o setup 9.1 do Larry Williams, podemos perceber aqui algumas oportunidades de compras bem interessantes, como por exemplo foi apontado justamente uma compra bem próxima aqui a essa faixa de negociações. Aqui nessa região podemos perceber justamente um teste que foi feito pelo preço em uma zona muito importante de suporte para o seu comportamento aqui, também com nível técnico de sobrevenda muito forte, e depois aqui nós podemos também perceber justamente uma sinalização de compra pelo setup 9.1 aqui nesse candle de formação que acabou cruzando para cima da linha de média móvel exponencial de 9 períodos. E sendo assim, pessoal, o que justamente o comportamento de preço, os indicadores e também o setup estava mostrando para você nesse momento é que o comportamento de preço já tinha caído muito sem ainda uma devida correção, e provavelmente muitos participantes vendidos iriam encontrar nesse ponto aqui do mercado como um potencial ponto para realizarem os seus lucros. E sendo assim, por uma crescente ordens aqui de compras que deveriam ser feitas justamente próximo a essa faixa de negociações, era bem provável então que uma alta aqui momentânea acontecesse para justamente o seu comportamento aqui de price action. E sendo assim, pessoal, mesmo sendo uma operação comprada contra essa grande tendência de baixa que está acontecendo aqui nesse tempo gráfico analisado, seria uma operação comprada em um ponto muito inteligente de compra, seguindo aqui também um setup muito bom de negociações e que poderia ter dado para você, seguindo justamente aqui o setup, algo em torno do que um
1,32% em 6 horas de negociações. Claro que vão ter pessoas que vão dizer que é um lucro muito pequeno, porém isso aqui alavancado poderia dar para você realmente um bom dinheiro no mercado. E inclusive, pessoal, perceba aqui também no gráfico técnico que após o comportamento de preço acabar apresentando uma nova baixa aqui no mercado, ele acabou encontrando novamente essa zona de suporte aqui que traçamos no gráfico técnico de 15 minutos e também acabou apontando aqui o 9.1 de compra nessa faixa de negociações. Então, novamente aqui também teríamos uma operação comprada contra a tendência, mas que ainda poderia ter dado para a gente realmente bons lucros no mercado. Então essa, pessoal, é justamente a base mais importante para que você possa operar contra a tendência e em operações curtas aqui no mercado. Então a observação de price action, a observação também aqui de linhas de médias móveis, o comportamento de preço com linhas de suportes e de resistências, indicadores técnicos muito importantes e também setups de compras ou de vendas, como por exemplo o setup de 9.1 do Larry Williams, que foi apresentado aqui para vocês nesse vídeo, são coisas muito importantes que devem ser levadas em considerações antes de você abrir uma posição comprada aqui no mercado. E claro, também é muito importante para você unir os conhecimentos de tempos gráficos mais curtos com tempos gráficos mais longos, como por exemplo eu acabei mostrando para vocês na análise desse vídeo com um tempo gráfico de 4 horas, no qual, observando um tempo gráfico mais longo, eu pude perceber que o comportamento de preço estava encontrando justamente um ponto de suporte muito importante para o gráfico técnico em uma zona de sobrevenda no mercado, e que poderia assim sinalizar que uma possível compra poderia ser feita justamente próxima a essa faixa de negociações. E com isso, indo para um tempo gráfico mais curto e observando aqui também outros fatores técnicos importantes da análise técnica, nós podemos perceber claramente bons pontos de compras, mesmo sendo aqui contra a tendência dominante de mercado. E sim, pessoal, é claro que essa análise que foi feita aqui no tempo gráfico de 15 minutos e no de 4 horas no Bitcoin também pode servir para outros criptoativos aqui no mercado. E bem, pessoal, essa era a dica e a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.